Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os nossos destaques de hoje são: novo CPC garante honorários de sucumbência para advogados. Conselho Federal da OAB cria comissão especial de apoio ao professor de direito. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. A redação final do novo Código de Processo Civil traz uma grande conquista à advocacia brasileira: a garantia dos honorários de sucumbência aos advogados públicos. A leitura do texto foi feita pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que se reuniu com o relator da proposta, o deputado federal Paulo Teixeira. O parágrafo 20 do artigo 85 do texto do novo Código de Processo Civil põe fim à polêmica de quem pertence à sucumbência nas causas em que a Fazenda é vencedora. A leitura do projeto foi feita pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que se reuniu com o relator da proposta, deputado federal Paulo Teixeira. A redação é resultado das reivindicações da OAB e de todas as entidades que representam os advogados públicos do país. Nós acatamos uma sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil, de todas as entidades representativas da advocacia pública, que os advogados públicos perceberão honorários advocatícios conforme a lei. Portanto, naqueles estados que já tiverem lei, nos municípios que tiverem lei, já está resolvido. E em nível federal, evidentemente, terá que haver uma interpretação se a lei da ordem já valeria ou se o governo deveria mandar enviar uma lei disciplinando a questão dos honorários. Então, esse foi o último tema que nós acatamos no nosso voto como reivindicação, atendendo à reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil e das associações da Advocacia Geral da União, dos procuradores dos estados, dos procuradores municipais, enfim, de toda a advocacia pública, a advocacia da Fazenda, já que nós temos tido um esforço muito grande dessa advocacia e os honorários não são verbas públicas, né? E, portanto, nós temos que disciplinar o acesso a esses recursos. Marcos Vinícius destacou que o parágrafo 14 do texto reafirma que os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em casos de sucumbência parcial. Então, o fim da compensação, portanto, a extinção daquela súmula do STJ por força de lei. O advogado, se for vencedor parcialmente, ele perceberá honorários na parcialidade da demanda que ele perceber. A valorização do advogado tem sido defendida desde o início da atual gestão do Conselho Federal da OAB. Para a Ordem, o novo CPC fortalece o exercício da advocacia, agiliza o sistema processual e mantém a garantia da plena defesa dos direitos do cidadão contra injustiças e arbitrariedades. Nesse projeto estão contempladas as principais bandeiras históricas da nossa entidade, como os honorários por natureza alimentar, o tratamento igualitário desse tema com a Fazenda Pública, as férias dos advogados, o fim da compensação dos honorários, a contagem dos prazos em dias úteis. Portanto, são importantes medidas que o deputado e toda a sua equipe, o Wolf Camargo que se encontra, o Fred Didier e os demais assessores e colaboradores contribuíram de forma muito efusiva e especialmente com a liderança e a sensibilidade do deputado Paulo Teixeira, podemos testemunhar que a advocacia brasileira sai mais forte com o novo Código de Processo Civil brasileiro. A expectativa agora é pela votação e aprovação do projeto de lei do novo Código de Processo Civil. Eu espero agora a votação só, porque todas as sugestões que foram feitas, nós ouvimos, ponderamos e aperfeiçoamos o texto, construindo o que eu entendo um consenso na sociedade brasileira. E eu espero que esse consenso esteja resumido ou que esteja sintetizado no nosso texto de Código de Processo Civil.
A Ordem dos Advogados do Brasil criou a Comissão Especial de Apoio ao Professor de Direito, para que os direitos dos advogados que trabalham no ensino jurídico sejam protegidos e para a defesa das garantias trabalhistas. O Conselho Federal da OAB criou a Comissão Especial de Apoio ao Professor de Direito. O presidente nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, falou que a ideia de criar a comissão veio dos fóruns regionais de educação jurídica, para que haja proteção dos direitos dos advogados que trabalham no ensino jurídico e para a defesa das garantias trabalhistas. O presidente Marcos Vinícius ressaltou ainda que o objetivo da criação da comissão é aproximar da entidade o advogado que atua na academia, defender melhores condições de trabalho e lutar pela formação profissional na base. O secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Stabile, falou que a comissão representa para a OAB. A constituição desta comissão pelo Conselho Federal representa a preocupação da advocacia brasileira com os rumos do ensino jurídico. Entre todos os tópicos que é preciso discutir na questão do ensino jurídico, um tópico fundamental é a valorização do professor. Só se pode ter ensino jurídico de qualidade se nós temos um professor qualificado, capacitado, bem remunerado, com carga horária compatível com as suas energias, as suas possibilidades de dar uma boa aula, de ministrar um bom conteúdo para os alunos. E o Conselho Federal vem envidando todos os esforços e, através dessa comissão, pretende sim colocar em debate, junto às faculdades, junto aos cursos jurídicos, junto ao MEC, junto à comunidade jurídica, melhores condições de trabalho para o professor, condições dignas de trabalho. Ele falou também qual o papel que espera que a comissão desempenhe daqui para frente. É preciso hoje no Brasil, quando se fala em melhorar e aperfeiçoar o ensino jurídico, é preciso debater muitas matérias. É preciso debater grade curricular, é preciso debater aperfeiçoamento de critérios de avaliação, é preciso debater número de alunos em sala de aula, melhoria e estruturação de estágios supervisionados, número de horas-aulas de professores. E ninguém melhor para debater isso do que os próprios professores, coordenados por uma comissão, podem trazer as soluções necessárias, porque é o professor que vive o dia a dia das universidades, é o professor que vive os problemas de sala de aula, é o professor que sente os problemas da grade curricular que precisa ser atualizada dentro das necessidades de hoje, do direito de hoje, com o processo judicial eletrônico, com as reformas da legislação, de Código Penal, de Código de Processo Civil, os novos estatutos que vêm chegando. Tudo isso precisa ser debatido por aqueles que vivem, que têm a experiência. Então, essa comissão pode trazer o professor ao centro do debate para que possamos, sim, melhorar o ensino jurídico, que é o que pretende toda a comunidade jurídica brasileira. E depois do intervalo, você vai ver. Câmara dos Deputados mantém exame de ordem. Mais uma vitória para a advocacia brasileira. A diretoria do Conselho Federal da OAB comemorou o resultado da votação na Câmara dos Deputados, que rejeitou de forma definitiva a proposta que propunha o fim do exame de ordem. A emenda do deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB na Câmara, pedia o fim do exame de ordem. Com 308 votos contrários, tendo apenas deputados do PMDB votado a favor, a emenda foi rejeitada pela grande maioria da Casa. A proposta foi incluída de última hora na pauta de votação do plenário e provocou muita confusão na Casa, sendo criticada por diversos parlamentares. Nós vamos discutir aqui
no programa Mais Médicos, a proposta de fim de exame de ordem da OAB, que é uma proposta legítima, que merece ser discutida, mas não nessa sede aqui, absolutamente estranha, depõe, inclusive, contra a seriedade do processo legislativo. A matéria é afim, porque o programa Mais Médico muda curso universitário. O que a gente está fazendo é mudando o curso universitário. Então é a matéria que tem afim com o tema que está sendo colocado. Alteração da carreira de medicina. É carreira universitária, igual é a de advogado. Então não tem nenhuma matéria estranha. E o plenário é soberano. Caberá a ele decidir, assim como a comissão mista já votou, conheceu da matéria, não houve impugnação a tempo devido e Vossa Excelência não tem, nesse momento, sequer condição regimental de impugnar uma emenda destacada. Vossa Excelência tomou uma decisão nesta casa, que nós não votaríamos mais matérias divergentes, diferentes da matéria em pauta. Acabar com o exame da OAB na medida que trata de mais médico é outro absurdo, porque isso é frontalmente contra o regimento e contra a Constituição. Isso é matéria estranha. O presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, comemorou a rejeição da proposta. Para ele, o voto dos deputados expressou a vontade da sociedade brasileira. Portanto, o Congresso Nacional bem atuou, bem agiu ao rejeitar numa votação expressiva e francamente majoritária esta proposta de extinção do exame de ordem. Portanto, o Congresso Nacional do meu país, a Câmara dos Deputados, com um diálogo de alto nível com a Ordem dos Advogados do Brasil, expressou a vontade da sociedade ao dizer que o exame de ordem é necessário. A prova é obrigatória para que o bacharel de Direito seja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e possa atuar como advogado. Para os especialistas, o exame serve como filtro para a seleção de profissionais qualificados. Eu acho que o exame de ordem, hoje, na atual conjuntura que a gente tem, dessa proliferação de faculdades de ensino jurídico pelo Brasil, ele serve como verificar os conhecimentos mínimos do aluno durante o conhecimento que ele adquiriu durante o curso de Direito, né, em relação à teoria e também à prática. O exame de ordem ele é fundamental para garantir a qualidade do profissional que será defendido pelo advogado. O cidadão, quando ele necessita de um advogado para defender os seus direitos, para ir na justiça contra as arbitrariedades, os abusos, ele deve ter à sua disposição uma pessoa, um advogado, um profissional que demonstrou possuir o mínimo de conhecimento jurídico para o exercício da profissão. Porque um advogado despreparado, ele poderá causar prejuízos irreparáveis ao cidadão. E a liberdade, os bens, o patrimônio, os direitos das pessoas, eles não podem se submeter a esse tipo de questionamento, a esse tipo de proteção por alguém que não possua exatamente um conhecimento jurídico mínimo. Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas com candidatos ao exame de ordem unificado revelou que 74,4% dos examinados é favorável à avaliação. A pesquisa apontou também que 70,13% dos entrevistados acreditam ser importante ou muito importante a aplicação da prova para que seja mantido o bom nível dos advogados no Brasil. Existem aqueles que acham, né, que devem entrar na faculdade e, assim como adquiriram um diploma de bacharel, eles devem ter também o exercício da profissão de advocacia. Existem aqueles que realmente querem exercer advocacia, que acham fundamental o exame de ordem, né, justamente para ter esse filtro do profissional, porque isso é importante inclusive para a sociedade, né, para não encarar um mau profissional no mercado. Uma das questões levantadas hoje em relação ao exame de ordem é o elevado número de reprovações. O resultado é reflexo da grande quantidade de universidades que surgiram no país nos últimos 20 anos. Até porque hoje nós temos cerca de 1.300 faculdades de direito em nosso país,
o que supera em muito o número de faculdades de direito em qualquer lugar do mundo. E é preciso registrar que, apesar do exame de ordem, mesmo com o exame de ordem, nós temos cerca de 60 mil novos advogados por ano em nosso país. O que significa dizer que o exame não significa reserva de mercado, muito pelo contrário. O Brasil passa a ter, a cada ano, uma França nova de novos advogados, porque é o número de advogados que a França possui, cerca de 60 mil. Portanto, a OAB, o que ela postula é defender o cidadão, é proteger aquele que necessita do advogado e de um profissional de qualidade. Luciana faz parte de um pequeno número de candidatos que passa no exame de primeira. Ainda no penúltimo semestre do curso de Direito, ela resolveu testar seus conhecimentos na prova e, para sua surpresa, foi aprovada. Eu fui com o pensamento que era praticamente impossível passar, devido ao grande número de reprovação que a gente vê hoje, né? A faixa aí de 80% a 90% de reprovação. Então eu fui já temendo essa prova, porque a gente vê que é realmente complicado. Só que se você faz bem feito, né? Se você tem essa consciência de que você tem que fazer bem feito desde o primeiro semestre da sua faculdade, vai dar certo, não é impossível. Pelo contrário, é totalmente possível, né? Tanto que foi. Mas assim, você tem que ter essa consciência de que vai ser cobrado tudo. Para a professora de Direito, algumas regras básicas podem ser seguidas para realizar um bom exame da ordem. Eu acho que o aluno já deve começar desde o início a realizar provas que são direcionadas ao exame de ordem, porque o que são cobrados nessas provas são sempre os conteúdos básicos de cada disciplina, né? Além disso, ele deve inserir em formas de estágio que auxiliem ele ao conhecimento da prática, como, por exemplo, defensoria pública, né, estágio em tribunal, estágio em Ministério Público, né, em órgãos públicos que visem essa possibilidade de ele estudar as peças processuais. Então, quando ele chegar ao 9º semestre, que é quando ele pode realizar a prova e ser aprovado no exame de ordem e receber efetivamente o certificado, ele já tem uma base tanto na primeira fase como na segunda fase. Ele vai encarar aquilo ali como mais uma prova para a conclusão do curso, e não como um teste que ele está sendo testado para a sociedade, como alguns conseguem ainda visualizar dessa forma. O programa OAB Nacional volta em instantes. CNJ atende OAB Paraná e proíbe transferência de depósitos judiciais. E ainda, OAB e Receita Federal discutem o Simples e a sociedade individual. O plenário do Conselho Nacional de Justiça acolheu o requerimento apresentado pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná para proibir a transferência de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para o Poder Executivo Estadual. O Conselho Federal da Ordem defendeu a entrega dos depósitos judiciais a quem é de direito. O pedido de providências da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Paraná pedia ao Conselho Nacional de Justiça o impedimento da realização de convênio ou qualquer outro ajuste entre o Tribunal de Justiça e o Poder Executivo estaduais para a transferência de valores de depósitos judiciais e recursos não tributários. Os ajustes tinham sido permitidos após a edição de lei ordinária do Estado e também de decreto judiciário. A possibilidade de realização desse ajuste se deu entre o Judiciário e o Executivo. Ela é aventada pela OAB Paraná após a edição da Lei Ordinária Estadual 17.579, 28 de maio de 2013, que criou o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Financeiros do Estado do Paraná, SINGERF. Há também um decreto judiciário 940, 17 de maio de 2013, que cria o Sistema Integrado de Controle dos Depósitos Judiciais e Administração de Caixa do Poder Judiciário do Estado do Paraná e de seus fundos especiais, destinado a centralizar em conta bancária única as disponibilidades do Judiciário. E o artigo 6º da lei previa a possibilidade do Poder Judiciário aderir ao SINGERF mediante ajuste a ser celebrado com o Executivo Estadual.
O decreto, por sua vez, previa a possibilidade de rescisão de contrato firmado entre o Tribunal de Justiça do Paraná e a Caixa Econômica Federal. A legislação estadual autorizava a transferência de 30% dos depósitos judiciais não tributários ao Poder Executivo paranaense para a utilização dos valores em políticas públicas. Para o Conselho Federal da OAB, os depósitos judiciais são valores recolhidos ao Poder Judiciário em instituição financeira oficial a ser entregue a quem é de direito. É claro que, quanto mais recursos tivermos para que o Poder Executivo empregue nas suas políticas públicas, melhor. Mas isso não pode ser feito em detrimento da segurança do sistema, em detrimento da própria estabilidade do sistema. Se esses recursos que estão depositados na Caixa Econômica para garantir o cumprimento das decisões judiciais são transferidos para o Poder Executivo, o que se verificará no futuro, certamente, são decisões judiciais que não serão passíveis de serem efetivamente cumpridas, nada obstante as partes tenham garantido o cumprimento da decisão por meio de depósitos judiciais. Então, a compreensão da OAB é de que o CNJ tem que ser muito rigoroso neste tópico e impedir que essa prática continue a se reproduzir como tem ocorrido em todo o Brasil. O relator seguiu o entendimento já tomado pelo plenário do CNJ, que manteve vigência de contrato de 60 meses entre a Caixa Econômica Federal e o TJ do Paraná, pelo qual a instituição financeira oficial tem exclusividade na administração desses recursos. Independentemente da publicação da lei, tem o que o plenário deste Conselho deve reafirmar a compreensão externada pelo então conselheiro Silvio Rocha de que os depósitos judiciais não podem ser objeto de livre disposição pelo Poder Judiciário e nem fonte de recursos para as despesas públicas ordinárias do Estado. Conforme consignado no multicitado PCA 7034, o depósito judicial, quando individualmente considerado, não tem natureza de receita pública, trata-se, na verdade, de um ingresso, ou seja, daquele movimento de fundo que não acrescenta ao patrimônio público, mas está condicionado à sua devolução ao litigante vencedor da demanda que originou. São as assim chamadas receitas extra-orçamentárias. Por unanimidade, os conselheiros do CNJ seguiram o voto do relator, que julgou procedente o pedido de providências da OAB do Paraná. Julgo procedente o pedido reclamado pela OAB no sentido de anular o decreto judiciário 940, anular a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, datada de 22 de julho do corrente ano, que aprovou o projeto de lei complementar 15 de 2013 e, consequentemente, retirar definitivamente a iniciativa do Poder Judiciário daquele anteprojeto, fato que deverá ser comunicado imediatamente ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, proibir qualquer autoridade do Poder Judiciário do Estado do Paraná, inclusive o seu presidente, de transferir por qualquer instrumento jurídico para o Poder Executivo valores relativos aos depósitos judiciais recolhidos em instituição financeira oficial contratada pelo Poder Judiciário e determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná que se abstenha de realizar qualquer ato administrativo que permita a transferência de recursos dos depósitos judiciais ao Poder Executivo. E, além disso, considerando a necessidade de uniformização dos procedimentos adotados pelos tribunais em nível nacional, somada a necessidade de estudo aprofundado a respeito da destinação do spread, apurado pelas instituições financeiras, pela gestão dos valores depositados judicialmente, tudo que já foi sugerido no PCA 7034, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal nos debates orais do julgamento da ADI 2855 do Mato Grosso, eu determino aqui a instauração de procedimento específico a ser distribuído à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas com a finalidade de elaboração de resolução sobre o tema. O conselheiro Guilherme Calmon me advertiu que já existe um procedimento na Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas sobre a matéria. E, finalmente, considerando a conversão do projeto de lei impugnado neste processo na Lei Complementar Estadual 159, de 25 de julho, determina o envio de cópia integral deste procedimento à Advocacia Geral da União e ao Ministério Público Federal para a adoção das medidas judiciais que entenderem cabíveis para a sua invalidação. Ordem dos Advogados do Brasil e Receita Federal constituirão um grupo de trabalho para aprofundar os estudos sobre instituição do Simples e da sociedade individual. O presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, se reuniu com o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Freitas Barreto, para discutirem a questão de instituir o Simples e a sociedade individual aos advogados.
Ele destacou a importância em se levantar esta bandeira. Esta é uma importante bandeira que irá favorecer, facilitar o desempenho da advocacia, a formalização de todos os colegas advogados. Também a reivindicação da instituição do Simples aos advogados brasileiros, beneficiando principalmente os advogados mais necessitados, aqueles que têm menor renda e que, portanto, mais necessitam e precisam do braço forte da OAB em seu favor. Depois do encontro, ficou deliberado que a OAB, juntamente com a Receita Federal, vão constituir um grupo de trabalho, para que os estudos sobre as duas matérias em questão possam ser melhor analisados. O presidente Marcos Vinícius lembrou ainda que a OAB continuará lutando pela aprovação no Congresso Nacional tanto do Simples quanto da sociedade individual, em benefício da advocacia brasileira. Os estudos sobre essas matérias. Continuaremos no Congresso Nacional lutando pela aprovação na Câmara dos Deputados dessas duas relevantes matérias em benefício da advocacia brasileira. Veja no próximo bloco. Conselho Federal da OAB realizará campeonato de futebol e vôlei de praia em Sergipe. Conselho Federal da OAB discute a situação do ensino jurídico no país em audiência pública. O programa OAB Nacional volta já. O Conselho Federal da OAB, junto com a seccional de Sergipe, realizará o 14º Campeonato Brasileiro de Futebol e o 1º Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia, nos dias 29 de outubro a 3 de novembro. O objetivo do evento é incentivar a atividade física no cotidiano dos advogados e promover a qualidade de vida. O público-alvo do evento é formado exclusivamente por advogados. Cerca de 5.000 pessoas, sendo 2.500 atletas, devem participar das competições que acontecerão na cidade de Aracaju, em Sergipe. As disputas acontecem todo ano em locais diferentes a cada edição, buscando fazer um rodízio em todos os estados brasileiros. Vários clubes de Aracaju irão receber partidas dos dois campeonatos. A Associação Atlética do Banco do Brasil, Clube do Banese, Clube do Serviço Social da Indústria e Petroclube, que contam com ampla estrutura de quadras e campos. A OAB receberá também o apoio dos complexos esportivos do Confiança Futebol Clube e Universidade Tiradentes. As partidas acontecem entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro. Você obtém mais informações pelo e-mail jogosdosadvogados@oabse.org.br. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deu início a mais uma audiência pública, realizada na sede do Conselho Federal em Brasília. Foram discutidas a situação do ensino jurídico em todo o país e foram feitas sugestões ao Ministério da Educação para a fixação de normas de regulação e supervisão nessa área. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realizou na última quarta-feira, dia 23 de outubro, o primeiro encontro da Comissão Nacional de Educação Jurídica, para que fosse debatido a situação do ensino jurídico em todo o país. O presidente nacional da OAB falou da missão da entidade em lutar e aperfeiçoar para a qualidade dos cursos de direito. A Ordem dos Advogados do Brasil, na sua missão institucional de lutar pelo aperfeiçoamento dos cursos de direito em nosso país, em benefício dos estudantes para que tenham um ensino de qualidade, traçou com o MEC um plano de trabalho, um acordo de cooperação no sentido da edição de um novo marco regulatório para o curso jurídico brasileiro, no sentido de que se discuta as diretrizes curriculares, o sistema pedagógico, os critérios de avaliação, de tal modo a evitar o estelionato educacional, que significa o ensino jurídico sem qualidade, o ensino jurídico prestado visando apenas o lucro, sem se preocupar com um professor de qualidade, bem remunerado,
sem se preocupar com o aluno recebendo uma boa estrutura. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho falou ainda do empenho da OAB em se aliciar com a sociedade brasileira por mais qualidade no ensino jurídico e da importância das audiências públicas. Portanto, a OAB se alia à sociedade brasileira nesta luta por um curso de direito de qualidade, e a audiência pública ela tem esse objetivo de ouvir os diversos protagonistas do ensino jurídico para a construção de uma proposta densa de novo marco regulatório do ensino jurídico no Brasil. As propostas e resultados dessa e das demais audiências já realizadas nos estados serão enviadas como sugestões ao Ministério da Educação para a fixação de normas de regulação sobre o tema. O presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, falou que a ideia é levar ao MEC uma proposta construída a partir do diálogo. O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica, Eide Bader, falou como surgiu a iniciativa em se firmar o protocolo entre a OAB e o MEC para o novo marco regulatório. O Ministério da Educação foi procurado no início desta gestão do presidente Marcos Vinícius e a OAB levou essa preocupação, porque quando nós verificamos no exame de ordem um desempenho tão baixo dos candidatos, isso significa que há um problema na formação desses bacharéis. E a partir dessa preocupação levada ao Ministério da Educação, no mês de março nós firmamos um protocolo, o protocolo OAB-MEC, para se trabalhar soluções para essa situação. Durante a audiência, o presidente da comissão, Eide Bader, ressaltou também que o objetivo é democratizar o marco regulatório a partir de um grupo técnico. O objetivo já foi mencionado aqui, que era democratizar o processo de discussão sobre o novo marco regulatório. Porque a partir do protocolo firmado com o MEC no mês de março deste ano, foi constituído um grupo técnico que conta com 3 representantes do Conselho Federal da Ordem, 2 representantes da ABED, um representante do Ministério da Justiça, um representante da AGU e um representante da ADINFES, que é a Associação dos Dirigentes de Instituições Federais. Então, entendemos nós que, apesar da alta representatividade deste grupo, havia necessidade de dar transparência e democratizar esse debate com todos da comunidade acadêmica. E esse é o objetivo dessas audiências. O secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, Jorge Messias, falou da grande importância dos estudantes de direito buscarem uma evolução profissional sem se sentirem frustrados e como a realização de debates como este podem atingir um objetivo de um ensino de qualidade. As expectativas desses estudantes. A frustração de estudantes que buscam, a partir do seu curso de direito, uma evolução profissional, uma evolução pessoal, e a partir de uma série de processos, elas têm as suas expectativas frustradas. Então, evidentemente, o Estado ele não pode se conformar com esse quadro. É por isso que nós acreditamos que é mais importante uma revisão profunda, ainda que difícil, do que continuar gerando alunos frustrados. E eu espero e folgo em saber que tenho acompanhado aqui com o presidente Eide Bader diretamente a evolução desses debates. Nós vamos atingir esse objetivo. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho deu um recado a todos os professores, homenageando em especial os professores de direito. Como disse o imperador Dom Pedro II, se eu não fosse imperador, seria professor, porque não há tarefa mais nobre do que educar as mentes juvenis para o futuro, disse o imperador Dom Pedro com absoluta razão. O professor, em todas as áreas, e em especial o professor de direito, é um profissional de estímulo à cidadania, de construção da nação. Valorizar o professor, pagar-lhe um piso, no mínimo, de remuneração, uma remuneração digna,
é fundamental para que tenhamos um ensino de qualidade. O presidente ainda se colocou ao lado dos professores de direito e falou da importância da OAB em instituir a nova comissão de apoio ao professor de direito. Nós instituímos a comissão de apoio ao professor de direito para a valorização desse importante segmento da profissão, constituído por muitos advogados que se dedicam a essa tarefa de educar. A OAB, portanto, está ao lado do professor de direito. A Ordem dos Advogados do Brasil esteve presente na abertura do 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, que teve como tema os 25 anos da Constituição Federal. O Congresso tem por objetivo debater grandes questões do direito constitucional contemporâneo. A abertura do Congresso Brasiliense de Direito Constitucional contou com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de parlamentares e do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado. No evento, o presidente da Ordem falou sobre o momento de celebração dos 25 anos da Carta Magna. Uma Constituição que nesse quartel de século acompanhou a ascensão político-científica do direito constitucional. Princípios e regras constitucionais deixaram de ser cartas de intenção para se apresentarem como normas com força e com eficácia. Ele destacou a Constituição como uma conquista civilizatória da humanidade. A nossa Constituição estatui o Estado de Direito qualificado como democrático. Um Estado que quer a prevalência da vontade da maioria, mas com respeito aos direitos fundamentais, inclusive das minorias. O direito à diferença, o direito ao respeito. Por isso que o ser humano é o centro gravitacional da ordem constitucional brasileira. Ainda durante a abertura do Congresso, o presidente da Ordem elogiou, em nome dos advogados brasileiros, a realização do evento que homenageia a Constituição e discute os principais aspectos da ordem jurídica. Ele também destacou vários pontos da Carta Magna, como o princípio da moralidade e o direito à ampla defesa. A palestra inaugural foi realizada pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ele recebeu uma medalha que foi encomendada em 1988 pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Emocionado com o que ouvi aqui, muito particularmente, naturalmente, com a gentileza do presidente da Câmara, Henrique Alves, de me transmitir uma medalha que teria sido dada a todos nós pelo Dr. Ulisses Guimarães. E emocionado por me recordar daqueles momentos difíceis e da presença constante, estimuladora, condutora e, quando necessária, severa, daquele que foi realmente o verdadeiro construtor dessa Constituição, que foi Ulisses Guimarães. Essa Constituição está fincada em lutas, está fincada em muita tentativa de quebrar o regime autoritário, desde as tentativas que nunca tiveram meu apoio pela violência, até as tentativas que sim tiveram meu apoio pela luta pacífica mais tenaz, como nas greves, às quais eu nunca faltei em São Bernardo, em Osasco, nos momentos em que as pessoas hoje tão democráticas, muitas vezes naquela altura, não tinham nem condições de se aproximarem daqueles movimentos. Aquilo foi o fermento que permitiu mais tarde o movimento das diretas já, sem o qual não haveria a possibilidade de nós termos um novo marco constitucional. A homenagem à Constituição Federal foi organizada pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, com a coordenação do ministro do STF, professor Gilmar Mendes. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.